Fala galera, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao canal Olha a Química aí. Bom, se você não me conhece ainda, muito prazer. Meu nome é Thiago Santangelo, eu sou professor de Química e tô aqui para ajudar você a tirar todas as suas dúvidas. Simbora! Bom, dando continuidade ao assunto cinética química, nessa aula eu vou explicar para vocês tudo sobre lei de velocidade. Então, tudo que vocês precisam saber a respeito desse assunto, eu vou trabalhar com vocês aqui, então fica comigo até o final do vídeo, porque a gente vai ver toda a parte teórica e fazer aqui alguns exercícios também. Vamos nessa? Tá aí, gente. Eu estou pedindo para vocês considerarem uma reação genérica, aonde as substâncias azão e bezão seriam os reagentes do processo e a substância desão seria o produto da reação. Já as letras minúsculas azinho, bezinho e dezinho seriam os coeficientes que tornariam essa equação química balanceada. Beleza? Bom, para a gente escrever a lei de velocidade para uma reação, a gente precisa fazer isso aqui, ó. A gente vai dizer que V, ou seja, a velocidade, é igual a K, que é a constante cinética ou constante de velocidade, que multiplica as concentrações molares dos reagentes, azão e bezão. Então tá aqui. V igual a K, que multiplica concentração molar do reagente azão elevado a X, e multiplica a concentração molar do reagente bezão elevado a Y. Mas, Thiago, da onde veio X e Y? Então, galera, X e Y são tratados, são conhecidos como ordens parciais da reação. No caso, o X seria a ordem parcial em relação ao reagente azão e o Y a ordem parcial em relação ao reagente bezão. O somatório das ordens parciais, ou seja, o valor de X mais Y, é o que a gente chama de ordem global da reação. Tá, Thiago, eu entendi. Mas da onde você tirou X e Y? Gente, X e Y são valores obtidos experimentalmente. A gente precisa fazer um estudo cinético a fim de descobrir os valores das ordens parciais. Poxa, professor, quer dizer então que o X e o Y não são iguais aos coeficientes Azinho e Bzinho? Olha, se eu estiver falando de uma reação simples, de uma reação elementar, se o probleminha disser para você que trata-se de uma reação elementar, aonde eu escrevi o X aqui na lei de velocidade, você pode substituir pelo Azinho, e aonde eu escrevi o Y, você pode substituir pelo Bzinho. Então, explicando e respondendo a pergunta. Os valores de X e Y podem sim corresponder, respectivamente, aos coeficientes Azinho e Bzinho, desde que nós estejamos diante de uma reação elementar. Professor, e como é que eu sei que a reação é ou não elementar? Bom, pode ser que o problema diga que a reação é elementar, pode ser que ele diga que a reação ocorre em uma única etapa, e essa é a condição para você caracterizar a reação como sendo elementar. Vem comigo e vamos destrinchar melhor um pouquinho isso aí. Ó, reação elementar é toda reação que ocorre em uma única etapa, e neste caso, especificamente neste caso, os expoentes X e Y da lei de velocidade corresponderão, respectivamente, aos coeficientes estequiométricos Azinho e Bzinho. E aí, olha como é que ficaria a lei de velocidade. Vou voltar lá na reação. Ó. Tá aqui a reação genérica. Se essa reação não for elementar, eu vou dizer que a lei de velocidade é essa aqui, e vou ter que descobrir os valores de X e Y. Agora, se for uma reação elementar, eu vou substituir o X e o Y pelos coeficientes Azinho e Bzinho. E a lei de velocidade vai ficar desse jeito aqui. Tá bom? Tranquilo?
Deu para pegar aí o que é uma reação elementar? Então, bora partir para o nosso primeiro exercício. Tá aí na tela para vocês, ó. Questão número 1. Considere a reação elementar. Perceba que o problema está me dizendo que a reação é elementar. Então, ele me deu aqui uma equação genérica e ele pede, letra A, escreva a sua lei de velocidade. Bom, como ele está dizendo para a gente que a reação é uma reação elementar, eu já vou partir para cá, ó. V igual a K, que é a constante cinética, ou constante de velocidade, e multiplica a concentração molar do reagente azão e multiplica a concentração molar do reagente Bzão. E aí, vamos lá. Perceba que na equação química, o coeficiente do A é 1. Então, eu vou elevar a concentração molar do A a 1. Já a concentração molar, ou melhor, já o coeficiente estequiométrico do reagente Bzão é 2. Então, a sua concentração molar deverá ser elevada ao quadrado. Tá aí. Essa é a lei de velocidade. Professor, aquele expoente 1 ali na concentração molar do azão, eu preciso escrever? Não. Se você não colocar nada no expoente, subentende-se que é igual a 1. Mas eu gosto de escrever. Por quê? Por causa da próxima pergunta. Olha aí. Ó. Escreva a ordem global. Para você descobrir a ordem global da reação, o que eu falei que vocês precisam fazer aqui? Somar os expoentes, né? Então ficaria 1 mais 2 é igual a 3. Ou seja, trata-se de uma reação de ordem 3, ou ainda uma reação de terceira ordem. Pô, Thiago, mas a ordem do A não é 1? A ordem do B não é 2? Exato. Então, a ordem parcial da reação em relação ao reagente A é 1. E a ordem parcial da reação em relação ao reagente B é 2. A ordem global é o somatório das ordens parciais. Por isso que eu digo que é uma reação de ordem 3 ou ainda uma reação de terceira ordem. Beleza? Vamos para a letra C agora. Está aí na tela. O que ocorreria com a velocidade da reação caso a concentração de A fosse duplicada e a concentração de B fosse reduzida à metade? Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a lei de velocidade e jogar lá na letra C. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Como ele não nos deu os valores das concentrações iniciais, a gente pode atribuir valores, ou ainda resolver de maneira literal, tá bom? Então, a gente vai avaliar aqui o início e o final, beleza? Eu vou resolver de maneira literal. Bom, qual é o valor da concentração do reagente azão no início? Não sei. Vou chamar de 1 mol por litro. Você pode atribuir aí o valor que você quiser, ou ainda atribuir uma incógnita, que é a forma que a gente vai fazer. Vou chamar de X, tá? Qual é a concentração inicial do reagente Bzão? Eu não sei. Vou chamar de Y. Por que não X? As concentrações podem ser iguais ou diferentes, tá legal? Se você quiser chamar de X, não tem problema nenhum. Então, a concentração do A é X, a concentração do B é Y, e agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir lá na lei de velocidade a concentração do A por X e a concentração do B por Y, e vou calcular o VI, a velocidade inicial. Como assim inicial? Ué, antes de eu duplicar a concentração do A e reduzir o B à metade. Tá legal? Como é que ficaria? Ficaria VI igual a K, que multiplica a concentração do A, que é X elevado a 1, que multiplica a concentração do B, que é Y ao quadrado. E aí, a gente vai encontrar VI igual a K
xy ao quadrado. Guarda essa informação. Bom, agora eu vou fazer o que ele sugere. Eu vou pegar a concentração do A e vou dobrar. Era x, vai virar 2x. A concentração do B, que era y, ela vai ser reduzida em 50%. Então, ela vai virar y sobre 2. Vou pegar estas informações e agora eu vou calcular o VF, pessoal. A velocidade final vai ser igual a K, que multiplica concentração do A elevado a 1, então vai ficar 2x elevado a 1, e multiplica a concentração do B ao quadrado, ou seja, y sobre 2 ao quadrado. Vou resolver isso aí agora. Vai ficar VF igual a K, que multiplica 2x, e multiplica y ao quadrado sobre 4. E agora, a gente pode cancelar, ou melhor, simplificar, né? Esse 2 com esse 4. Vai sobrar um 2 aqui, ó. E aí vai ficar velocidade final igual a K x y2 sobre 2. Agora, olha só. Quem é kxy2? Ora, kxy2 não é o VI, gente? Então, eu posso dizer que a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial sobre 2. Pegaram aí o raciocínio? O que eu fiz foi o seguinte, ó. O VF não é kxy ao quadrado sobre 2? Kxy ao quadrado é o VI. Então, eu substituí o numerador aqui pelo VI. E cheguei nessa relação. VF igual a VI sobre 2. Moral da história. Para essa reação, tem essa lei de velocidade. Se eu duplicar a concentração do A e reduzir a concentração do B à metade, a velocidade da reação será reduzida também à metade. Esse é o gabarito da letra C. Tranquilo? Primeiro exercício, questão clássica, pede a lei de velocidade, pede a ordem e diz o que acontece com a velocidade se você variar a concentração de um reagente e variar a concentração do outro reagente. Então, por enquanto, falamos aqui de lei de velocidade para reações elementares. Agora vamos falar sobre como descobrir a lei de velocidade no caso das reações não elementares. Bora partir então para o exercício 2. Se liga. Os dados da tabela a seguir referem-se à decomposição do aldeído acético. É esse camarada aqui, tá bom? Perceba que essa reação ela não nos dá o coeficiente do aldeído acético, tampouco os produtos da reação. Mas para a gente descobrir a lei de velocidade, a gente não precisa nem do coeficiente e nem saber quais são os produtos, a não ser que seja uma reação elementar. Como o probleminha não falou nada e, pelo contrário, fez um estudo cinético, provavelmente a reação não é elementar. Professor, me explica melhor o que é esse estudo cinético aí, gente? Estudo cinético é um conjunto de experimentos que são realizados, todos na mesma temperatura, aonde a gente vai variando as concentrações dos reagentes e observando o efeito provocado sobre a velocidade da reação. Geralmente, quando o problema faz esse estudo cinético, a reação não é elementar. Tudo bem? Bom, mas dá para a gente avaliar esses experimentos e descobrir a lei de velocidade? Sim, e é isso que eu vou te ensinar a partir de agora. Tá legal? Bom, como é que eu faria para escrever a lei de velocidade para essa reação? Eu diria V igual a K, que multiplica a concentração do aldeído
CH3CHO elevado a alguma coisa que eu vou chamar de Y. Tá bom? A brincadeira aqui é a seguinte. Ao interpretar as informações da tabela, a gente vai encontrar o valor do Y. A gente vai encontrar a ordem parcial em relação ao aldeído acético. Tá bom? Então, olha só. Vamos olhar para essa tabelinha? Deixa eu escrever de novo aqui em cima a lei de velocidade. V igual a K, que multiplica a concentração do aldeído elevado a Y. Como eu estou dizendo que a ordem parcial em relação ao aldeído acético é Y, aqui na tabela eu vou colocar o Y também sobre a concentração. E agora a gente vai escolher aqui 2 experimentos e vai comparar o que aconteceu com as concentrações e qual foi o reflexo disso, qual foi a consequência disso sobre a velocidade reacional. Então, por exemplo, eu vou pegar os 2 primeiros experimentos. Ó, vou chamar esse cara aqui de experimento 1, esse aqui de experimento 2, esse aqui de experimento 3 e esse aqui de experimento 4. Vamos comparar aqui? Perceba, do primeiro para o segundo experimento, a concentração aumentou, não aumentou? Aumentou quantas vezes? Era 0,1 molar, passou para 0,2 molar. Dobrou. Então, repara, a concentração está dobrando. E qual é o reflexo disso na velocidade da reação? Era 0,2, virou 0,8. A velocidade aumentou. Mas aumentou o quê? 4 vezes. Então, se liga. A concentração dobra. Mas a concentração tem que estar elevado a Y. Moral da história. Quando a concentração aumenta de um fator 2 elevado a Y, a velocidade aumenta 4 vezes. Então, eu vou dizer isso aqui, ó. 2 elevado a Y é igual a 4. Vou fatorar o 4. Vai ficar 2 ao quadrado. E para que isso seja verdade, o Y tem que ser igual a 2. Pronto. Acabei de descobrir o valor do Y. Professor, eu poderia fazer isso comparando outros experimentos? Sim. Você poderia comparar o terceiro com o quarto, o primeiro com o terceiro, o segundo com o quarto, não interessa. Você chegaria à mesma resposta que eu cheguei, na mesma relação, y igual a 2. Então, qual é a lei de velocidade? Agora eu vou substituir o y lá, ó. Vai ficar V igual a K, que multiplica a concentração do aldeído elevado ao quadrado. Vamos voltar lá para ver qual é a opção correta? Gabarito letra C. Essa é a resposta. C de casa. Tranquilo, gente? Posso avançar? Bora para o último exercício agora? Bom, o que muda aqui do exercício 3 para o exercício anterior? Agora eu estou trabalhando com 2 reagentes, tá vendo aí? O gás hidrogênio e o gás NO. No problema anterior, só tinha um reagente. Quando tem 2 ou mais reagentes, eu preciso fazer uma análise mais cuidadosa. Tá legal? Por isso que essa questão está aqui. Então vamos lá. Novamente, foi feito um estudo cinético, todos na mesma temperatura, e em cada experimento trabalhou-se com valores específicos de concentração para cada reagente e observou-se qual a velocidade da reação naquele caso. Bom, se eu for comparar o primeiro experimento com o segundo experimento, perceba, a concentração do NO está constante, ela não variou. Já a concentração do H2 variou. E a velocidade? Também. Então, comparar o experimento 1 com o experimento 2 é ótimo. Por quê? Porque o NO não variou o seu valor, a sua concentração, e eu posso dizer que essa variação aqui na velocidade
se deve exclusivamente à mudança da concentração do H2. Já se eu escolhesse os experimentos 1 e 3, olha o H2 constante, 0,1 mol por litro, 0,1 mol por litro. Agora quem variou foi o NO, de 0,1 passou para 0,2. E a velocidade também variou. Nesse caso, eu posso dizer que essa variação de velocidade do experimento 1 para o experimento 3 se deve exclusivamente ao NO, que passou de 0,1 para 0,2, já que o H2 permaneceu o quê? Constante. Moral da história. Se você se deparar com um probleminha de estudo cinético que tenha mais de um reagente, você vai ter que avaliar, interpretar direitinho a tabela, para ver quais são os experimentos que você vai escolher. Não podem ser quaisquer dois experimentos. Você tem que escolher dois experimentos aonde a concentração de um reagente permaneça constante e a concentração do outro esteja variando. Aí eu consigo ver o efeito da concentração desse cara que variou sobre a velocidade da reação. Tá legal? Bom, então tá aqui. Vamos escrever aqui a lei de velocidade. Ficaria assim, ó, V igual a K, que multiplica a concentração do H2 elevado a X, e multiplica a concentração do NO elevado a Y. Professor, dá para dizer que o X é 2 e o Y é 2? Porque, afinal de contas, esses são os coeficientes dos reagentes. Gente, não dá para dizer porque ele não fala no problema que a reação é elementar, né? Tampouco diz que ocorre numa única etapa. Pelo contrário, ele me deu um estudo cinético. Provavelmente, a reação não é elementar. A brincadeira aqui vai ser o quê? Descobrir qual é o valor do X e qual é o valor do Y. Tá certo? Bom, então, vamos lá. Quais são os experimentos que a gente vai pegar? Vamos pegar inicialmente os experimentos 1 e 2. Vou anotar aqui, ó, experimento 1 e experimento 2. Por que eu estou pegando os experimentos 1 e 2? Porque o reagente NO ele vai ter concentração constante. E o que acontece com H2? Vamos ver. Daqui para cá, a concentração do H2 dobrou, a do NO está constante e a velocidade, ela também o quê? Ela também dobrou. Já tinha esquecido, ó. Na tabelinha, eu vou elevar a concentração do H2 a X e a concentração do NO eu elevarei a Y. Por quê? Porque agora, ao comparar os experimentos 1 e 2, eu vou dizer que a concentração do H2 não apenas dobrou, mas aumentou de um fator 2 elevado a x. Então tá aqui, ó, 2 elevado a x. E qual foi o reflexo lá na velocidade? Ela dobrou. Então eu vou dizer que 2 elevado a x é igual a 2. Vamos supor que aqui tivesse aumentado 8 vezes, de 0,1 para 0,8. Eu diria que 2 elevado a x é igual a 8. Teria que fatorar o 8 e igualar os expoentes. Tá legal? Nesse caso aqui, a velocidade dobra. Então vai ficar 2 elevado a x igual a 2. E 2 elevado a x igual a 2 é a mesma coisa que 2 elevado a x igual a 2 elevado a 1. Moral da história. Você acabou de descobrir o valor do x. O x vale 1. Tudo bem? Então, isso aqui, essas informações vieram a partir da comparação dos experimentos 1 e 2. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai escolher outros 2 experimentos. Vamos pegar, por exemplo, os experimentos 1 e 3. Vou anotar aqui do outro lado, ó. Experimentos 1 e 3. Bom, ao pegarmos os experimentos 1 e 3, quem está constante agora é a concentração do H2.
a concentração do H2 ela é constante. Era 0,1 mol por litro no primeiro experimento, permaneceu 0,1 mol por litro no terceiro. Só que o NO agora é quem vai variar. Olha só. O NO, daqui para cá, gente, comparando o primeiro com o terceiro experimento, aumentou 2 vezes. E qual foi o reflexo na velocidade? A velocidade quadruplicou. Então eu vou dizer que quando a concentração do NO aumenta de um fator 2 elevado a y, a velocidade quadruplica. Então tá aqui, ó, 2 elevado a y. Opa. Deixa eu melhorar isso aqui. 2 elevado a y é igual a 4. Vai ficar 2 elevado a y é igual a 2 ao quadrado. Ou seja, o y é igual a 2. Pronto. Descobri o valor do x, descobri o valor do y, e agora eu venho aqui para a resposta. Qual é a lei de velocidade? V igual a K, e multiplica a concentração do H2 elevado a 1, e multiplica a concentração do NO ao quadrado. Esse é o gabarito. Professor, posso dizer que a reação é elementar, já que o coeficiente do NO é 2 e a ordem parcial dele também é 2? A resposta é não, porque se ela fosse elementar, esses dois coeficientes aqui corresponderiam às ordens parciais dos reagentes na lei de velocidade. Isso aconteceu só com NO. Perceba que o coeficiente do H2 é 2, mas a ordem é 1. Então, não. Essa reação não é uma reação elementar. E se ele tivesse perguntado qual é a ordem global da reação? Uma vez descoberta a lei de velocidade, bastaria que a gente somasse aqui, ó, os expoentes. Então ficaria 1 mais 2 igual a 3. Ordem 3 ou reação de terceira ordem. Bom, esse aqui é um dos comandos, né? Escreva a lei de velocidade. Mas ele também pede para você determinar o quê? Determine o valor da constante cinética. E agora? Ele quer o valor do K. Ô, Thiago, como é que eu vou calcular isso? Na tabela não fala em constante cinética? Então, mas na tabela fala em velocidade e fala em concentrações. Então, uma vez descoberta a lei de velocidade, o que você deveria fazer aqui? Pega qualquer um desses 3 experimentos, vamos pegar o 1, por exemplo, e aí tu vai substituir aqui a velocidade por 0,1. Vai substituir a concentração do H2 elevado a 1 por 0,1 elevado a 1. E vai substituir a concentração do NO ao quadrado por 0,1 ao quadrado. E aí você vai ter uma equação em função de K. Vai isolar o K, vai calcular e vai descobrir o seu valor. Se você fizer isso com o experimento 2 ou com o experimento 3, se você não errar em conta, você vai achar o mesmo resultado que você acharia se escolhesse o experimento 1. E qual é a justificativa para isso? O K, a constante cinética, ela varia de reação para reação, obviamente, mas para uma mesma reação, se você modificar a temperatura, o K também varia. Só que quando a gente faz um estudo cinético, a gente faz N experimentos sempre mantendo a temperatura constante. Para quê? Para que a gente possa comparar as concentrações e descobrir a lei de velocidade. Consequentemente, se você escolher o experimento 1, 2 ou 3, não importa, você vai encontrar o mesmo valor para a constante cinética K. Tá bom? Agora vamos lá? Deixa eu selecionar isso aqui para a gente poder descobrir o valor da constante K. Está aqui a lei de velocidade que a gente acabou de encontrar. Eu vou pegar o experimento 1. Vamos pegar
o experimento 1. E no experimento 1, a concentração do H2 é 0,1 mol por litro. A concentração do NO também é 0,1 mol por litro. E a velocidade, vamos ver lá, ó, 0,1, 0,1 e a velocidade também é 0,1. Só que a velocidade é 0,1 mol por litro por segundo. Velocidade 0,1 mol por litro por segundo. Bom, agora, de posse dessas informações que a gente retirou da tabela, a gente vai substituir tudo na lei de velocidade. Então, vamos lá. O V de velocidade, eu vou substituir por 0,1. O K é o que a gente quer descobrir. A concentração do H2 é 0,1 elevado a 1. E a concentração do NO também é 0,1, só que essa elevada ao quadrado. Então, vai ficar 0,1 igual a K, que multiplica 0,1 vezes 0,1 ao quadrado. Isso é igual a 0,1 ao cubo. Agora a gente vai isolar o K. Vai ficar 0,1 sobre 0,1 ao cubo. E aí? Como é que a gente resolve isso? Você pode raciocinar de várias maneiras, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou passar tudo para a potência de 10. Então, o numerador vai ficar 10 a menos 1. E o denominador vai ficar 10 a menos 1 ao cubo. Percebam que aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. E como é que a gente resolve isso? Repete a base, 10, e subtrai os expoentes. Então, em cima é menos 1, embaixo é menos 3, não é isso? Ó, aqui vai ficar 10 a menos 1 e aqui vai ficar 10 a menos 3. Então, eu vou repetir a base 10 e vou subtrair os expoentes. Menos 1 menos menos 3 dá menos 1 mais 3. E menos 1 mais 3 dá quanto? 2. Qual é o valor da constante cinética? 10 ao quadrado. Ou, se você preferir, 100. Poxa, professor, e aí? Essa é a resposta? Vou dizer que K é igual a 100 e acabou? Para por aí? Não. Está faltando o que aqui? A unidade da constante cinética. E como é que eu faço para descobrir? Olha, eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz para descobrir o valor do K. Se liga. Vou fazer em azul aqui do lado. A velocidade está em mol por litro por segundo. O K eu quero descobrir. A concentração do H2 elevado a 1 vai ficar mol por litro. E a concentração do NO ao quadrado vai ficar mol por litro ao quadrado. Tudo bem? Bom, do lado esquerdo eu vou ter mol por litro por segundo igual a K, que multiplica. Aqui vai ficar mol ao cubo divididos por litro ao cubo. E agora eu vou isolar o K. Ó. Vai ficar o lado esquerdo no numerador. Então, no numerador eu vou ter mol por litro por segundo. E no denominador eu vou ter mol ao cubo divididos por litro ao cubo. Eu tenho uma divisão de fração aí, né? Como é que a gente resolve isso? Repete quem está em cima, repete o numerador. Então vai ficar mol por litro por segundo. E multiplica pelo inverso do denominador. O denominador não é mol ao cubo dividido por litro ao cubo? Então vai ficar litro ao cubo divididos por mol ao cubo. E agora, hein? Bom, agora esse litro, eu vou simplificar com esse 3, aqui vai ficar litro ao quadrado. E esse mol, eu vou simplificar com esse 3, aqui vai ficar mol ao quadrado. Moral da história. No numerador, sobrou litro ao quadrado. E no denominador, sobrou
mol ao quadrado vezes segundo. Essa é a unidade do K. Vamos botar aqui, ó, litro ao quadrado divididos por mol ao quadrado vezes segundo. Essa é a resposta, tá? Então, ó, lei de velocidade. Vamos colocar aqui de novo. V igual a K, que multiplica concentração do H2 elevado a 1, que multiplica a concentração do NO ao quadrado. E K igual a 100 litro ao quadrado por mol ao quadrado por segundo. Tá aí. Essa é a resolução. Essa questão foi bem mais trabalhosa, né? E geralmente é assim que cai, tá, pessoal? Geralmente é a tabelinha de estudo cinético com mais de um reagente. Tranquilão? Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a aula, que vocês tenham compreendido tudo que eu falei. Se ficou com alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like. Caso você não seja inscrito ainda no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê essa forcinha aí para que eu consiga continuar trazendo aí conteúdo de qualidade para todos vocês. Beleza? Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui e até a próxima aula, galera. Um abraço.